Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar a aparência, ou seja, a superfície, o acabamento dos objetos paramétricos na visualização 3D. Então, por exemplo, esse objeto paramétrico malha, que é o terreno, nas configurações, nessa barra de parâmetros, você tem a questão da superfície, que é representado por esse pincel. E o que vem padrão no ArchiCAD de superfície é a pintura verde floresta. Mas suponhamos que você gostaria de modificar isso. Isso vai ser o procedimento padrão para qualquer objeto. Você vai clicar aqui e escolher um outro material. Então, por exemplo, eu vou escolher a grama verde, tá? E aí, imediatamente, nós já temos o resultado. A mesma coisa aqui para essa... Eu poderia também fazer o mesmo procedimento e aplicar para essa parede de tijolos e para o concreto, enfim. Eu posso dizer que eu gostaria que esse concreto não fosse um concreto aparente, que ele tivesse uma pintura. Então, primeiro eu tenho que habilitar, eu tenho que dizer aonde que vai ser, no caso aqui, essa viga que eu queria ter clicado. Se eu quero que seja só para a parte interna ou, no caso, qual das superfícies, né? Porque ela tem uma série de superfícies, eu posso dizer que eu quero para todas elas, e que todas elas, no caso, tenham a mesma superfície. Então, ao invés de ser concreto aparente, suponhamos que eu quisesse que ela tivesse uma pintura cinza claro. Aqui, imediatamente, nós vamos vendo o resultado, tá? Mas suponhamos que nessa lista de materiais, nenhum material nos satisfez. A gente gostaria de ver outras possibilidades de materiais. Então, para isso, nós podemos nós podemos abrir essa janela aqui, barra de visualização 3D. Você habilita ela clicando com o botão direito do mouse no topo da janela, mais barras de ferramentas, e aqui embaixo tem essa barra de visualização 3D. Seleciona. Nesse botão aqui, pintor de superfície, que é um pincel com uma gotinha do lado, você vai encontrar outras opções de materiais, tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu queira um outro tipo de tijolo, além desse aí, além das opções que já temos disponíveis. Então, vai aparecer aqui, ele vai carregar, tá? Uma série de texturas, de superfícies de tijolos. E aí você perceba que alguns quadradinhos, você habilita, tá? E outros quadradinhos que tem essa pasta do lado, aqui uma pastinha do lado. Quando você habilita, vai aparecer esse botão do lado. Os que não tem pasta, não habilita o botão. O que não tem pasta, você só aproxima aqui da superfície e ele já vai dar uma pré-visualização do resultado. E aí, para aplicar, eu teria que clicar com o botão, né? Então, no caso aqui, eu vou aplicar nessa parede. Eu clico e aí já vai fazer a aplicação do material. Essa janela aqui, você pode colocar ela em diferentes posições, né, para não atrapalhar tanto o desenho. Então, concluindo, no caso, quando tiver uma pastinha do lado dessa pré-visualização do material, significa que você teria que adicionar ao projeto, carregar ele. E como esses materiais eles são pesados, o ArchiCAD já não quer assim sobrecarregar muito o arquivo. Então a gente vai realmente selecionar aqueles que nos interessam mesmo. Então, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, escolher um material bem diferente. Esse tijolo aqui mais cinza, eu vou adicionar ao projeto. Ó, demora um tempinho para carregar, porque tem alguns materiais que são bem pesados. E aí, no momento que ele foi carregado, agora sim eu posso aplicar na superfície. E aí eu vou vendo o resultado, como vai ficando. Mas suponhamos que ainda assim, né, só lembrando que você pode procurar outros materiais, por exemplo, suponhamos que você tenha uma parede de pedra, cantaria, se você gostaria de ver outros tipos de gramas além daqueles, né, que estão disponíveis, aí só tome cuidado, porque grama em 3D vai realmente pesar o seu arquivo e também a renderização, né, só quando realmente for necessário maior nível de detalhamento.
Agora, nenhum material, suponhamos, me agradou. Eu teria que criar um material totalmente personalizado para que ele ficasse de acordo com o projeto. Aí nós podemos usar, então, essa ferramenta chamada Superfícies, que é um pincel, representada pelo pincel e também está disponível na barra de atributos. Você vai para a mesma janela, tá? Que seria essa aqui. Então, suponhamos que eu queira fazer um tijolo novo, especial. Tá? Eu poderia partir, eu posso criar um material novo totalmente do zero, ou eu posso partir de um material existente, duplicar ele e editar. Então, no caso aqui de um aparelho o tijolo, aqui eu tenho um exemplo do aparelho inglês, que é a disposição dos tijolos, né, como é que tá essa texturas dos tijolos, como é que um se sobrepõe ao outro. Eu posso criar um novo, né, duplicar, ou editar o que já existe. E aí eu sugiro que você utilize, que você edite no motor básico, que é mais fácil. Você pode fazer a edição no motor básico e depois aplicar tudo que você editou no Cine Render, que é a renderização mais realística, tá? Então, por exemplo, aqui você tem opção de cor, transparência, reflexão, brilho, emissão, etc. Então aqui você pode aumentar a transparência, diminuir, mudar a cor. A trama vetorial, isso não é tão relevante aqui para nós agora, mas principalmente a textura, que é o que mais vai interessar aqui na questão da superfície. Por exemplo, você tem uma textura muito específica, por exemplo, de tijolo ou de pedra que você gostaria de usar. Bom, então aqui você vai ter essa oportunidade. Você pode clicar no botão listar e aí você pode selecionar as texturas, né, que tem disponíveis, ou você pode adicionar e buscar numa pasta. Então, por exemplo, você pode tirar a foto de uma textura específica ou baixar na internet, naqueles sites próprios para textura, que eles têm um banco, né, de opções de textura, aplicar. E aí, depois que você fizer toda a alteração, né, nesse motor básico, você vai no motor Cine Render, que é o que a gente costuma usar para renderização. No caso, para quem renderiza de uma maneira fotorrealística usando o ArchiCAD, o motor do próprio ArchiCAD, sem o plugin do Twinmotion, né, que no caso seria uma outra opção. Lá no Twinmotion tem os próprios materiais de renderização, né? Então, nesse caso, se você for usar o Cine Render, aí você pode vir aqui em definições e atualizar definições do motor Cine Render com base no motor básico. Então, basicamente o que você vai fazer? Você vai fazer todas as configurações do motor básico e depois dizer para o ArchiCAD, olha, aplica tudo que eu fiz lá no motor básico no Cine Render também. E aí finaliza. E é isso, essa é uma opção uma possibilidade para você ter um material totalmente personalizado.